Carlinhos, agora a gente vai falar aqui linha do ajuste e linha d'água. Certo. A gente já fez alguns vídeos aqui falando que existe probabilidade que regiões do gráfico onde você tenha retrações, aberturas de barra ampla, números redondos, média passando, alvo de projeção de estrutura, pode ser que daquela região de preço pode ter algum tipo de defesa, ponto de parada, certo? Uhum. Um exemplo de regiões onde a gente deve observar ao longo do pregão, trazendo aqui para a nossa realidade da Bolsa Brasileira, é ajuste e linha d'água. A gente vai explicar um por um o que é um ajuste e o que é uma linha d'água, tá? Beleza. Vamos lá. Vou ter que tirar a câmera daqui agora porque ficou na frente. Aqui, ó. Trabalhando com a ideia de parâmetro de regiões no gráfico, onde pode ter algum tipo de briga, seja por parte de uma defesa de posição, tanto de comprados como de vendidos, devemos olhar para essas duas regiões do gráfico que são linha d'água, linha do ajuste. São importantes regiões do gráfico que cabe um olhar mais atento para uma possível tomada de posição de comprar ou vender um ativo. Quantas vezes a gente já viu o ativo indo testar a linha do ajuste e depois indo embora? Tem um exemplo bonito de índice, que foi o dia que o índice deu aquela derretida, se não me engano foi numa sexta-feira, que ele bate exatamente na linha do ajuste e depois derrete. Eu não lembro o dia, mas a gente vai procurar aqui no gráfico para mostrar, tá? A gente Beleza. vai falar um por vez aqui, vamos falar agora da linha d'água em primeiro lugar, para a gente entender como é que funciona essa dinâmica e o que é uma linha d'água, certo? Certo. Por que é importante? Porque são regiões do gráfico que trabalham como suporte e resistência dinâmica ao longo do tempo, certo? Então, Uhum. eu acho que seria inteligente da parte do operador deixar marcado essas regiões, porque pode ser que venha a ser testado em algum momento. Venha não, comumente testa a região. Hoje, por exemplo, mas a gente vai dar exemplos de hoje e exemplos que aconteceram no passado, tá? Uhum. Linha d'água. Nada mais é do que o último preço negociado no pregão. Imaginemos que estamos observando o gráfico de índice, por exemplo. Mas poderia ser dólar, poderia ser Petrobras, poderia ser Vale, poderia ser Santander, poderia ser milho, boi gordo, enfim. Quando um ativo abre negociação na bolsa, ele começa em leilão, certo? Certo. Ele começa em leilão e depois ele abre para os participantes. A hora que ele abre para os participantes, ele tem um preço de início, não tem? Uhum. É o preço de abertura daquele ativo. É o valor inicial durante aquela negociação daquele dia. Tá. A arroba do boi tá 300 e lá vai fumaça e nesse dia abriu a 300, vou falar um valor hipotético, 353,70. Foi a abertura do preço de negociação do boi gordo no dia vigente. A gente tem a abertura do transcorrer do dia, ele faz a movimentação que lhe for pertinente, né? O ativo pode subir, pode cair, pode ficar de lado, pode fazer o que ele quiser. Só que a gente tem a informação que a gente tem o primeiro preço de abertura, a gente tem a máxima, a gente tem a mínima. Máxima é o maior preço negociado naquele dia. Imaginemos o boi gordo que abriu a 353,70. Durante a movimentação do dia, ele chegou a ser negociado a 358,90. Aí depois ele retrai. E aí ele vai para 349,30. Então, ou seja, ele teve uma variação de sua abertura máxima e mínima. Maior preço negociado naquele dia, menor preço negociado naquele dia. E a famosa linha d'água, que é o que? É o último preço negociado. O ativo no ponto de partida tem um preço de abertura. Quando encerra-se o pregão, ele encerra num preço de fechamento. Nesse preço de fechamento se dá o nome de linha d'água. E por que é importante você marcar a linha d'água? Porque a linha d'água pode ser uma região do gráfico que pode ser testada como suporte e resistência dinâmica ao longo do tempo.
certo? Ali nada mais é Certo. do que uma memória de preço atualizada do pregão anterior. Pode acontecer do boi gordo, que é o exemplo que eu estou dando, e testar a linha d'água de 4, 5 dias atrás? Pode. Existe uma coisinha no gráfico chamada memória de preço. Então, toda vez que um ativo está testando uma região de linha d'água, é pertinente do operador observar para ver o que acontece, mas essa dinâmica a gente vai explicar depois no final, dando um exemplo de como seria uma tomada de decisão inteligente na linha d'água. Eu não vou falar uma tomada de decisão não inteligente, vai. Pra não falar burro, certo? Eu tô aqui com o gráfico de índice, 5 minutos. Deixa eu jogar a câmera para cá. Tô com o gráfico de índice nos 5 minutos. E agora que a gente vai pontuar, ó. Primeira informação importante aqui. Esse aqui é o pregão do dia 10/5. Eu não tirei o print da tela inteira porque eu queria a informação para frente. Mas esse aqui é do dia 10/5. Ele fez máxima, ele fez mínima, ele teve abertura e ele teve um preço de fechamento, que foi aqui nessa linha rosa que eu deixei marcada no gráfico. Notem que no dia 10 ele tem um preço de encerramento. No dia 11 ele abre com um gap de alta. A gente pode até fazer um vídeo explicando o que é um gap. Faz um movimento de amplitude de alta. Nesse momento ele está fazendo o máximo do preço negociado, certo? Aí ele vem e cai. Ele vem e cai aonde? Região de linha d'água. Região que pode ser testada nesse caso aí como suporte dinâmico. E foi o que aconteceu, tá vendo? Sim. Ele foi, testou, entrou rejeição. Por quê? Eu não sei. Tem algum player posicionado ali? Pode ser, não sei. Mas o que acontece? Testa a região, entra a defesa e bumba, joga o preço para cima. Certo? E durante a movimentação desse dia aqui, ó, ele deixa um preço de fechamento aqui, não deixa? Sim. Lembra que eu falei que preço de fechamento pode ser testado de dias anteriores? Sim. Então, a gente vê aqui que o índice no dia... Aqui, ó. Lembrando, aqui é dia 10. Vou fazer bonitinho aqui, ó. Vamos lá. Aqui é dia 10/5. Aqui é dia 11/5. E ele deixa o preço de fechamento, que seria a linha d'água aqui. No dia 12/5, ele já abre, testando qual região? Região da linha d'água do dia 10. E observe aqui que durante a movimentação do dia 12 aqui, ó, a gente observa que a linha d'água aqui foi ignorada, tá vendo? Ó? Foi totalmente ignorada. Beleza. Aí ele vem, faz um movimento de baixa. E onde ele vem descansar? Na linha d'água. Que linha d'água de que dia? Do dia 11. E depois ele faz o quê? Vai embora. Então, o fato interessante. A gente sabe que tem regiões de máxima, mínima, abertura de barra ampla, retração de Fibonacci, número redondo, são possíveis regiões onde o preço pode fazer o quê? Uma parada, uma estacionada, uma descansada, correto? E a gente observando esse exemplo que eu dei aqui, deixa eu pôr aqui. A gente observando esse exemplo que eu dei aqui, a gente pode observar, nota aqui a seguinte dinâmica. Tá vendo como esse candle aqui rejeita totalmente a linha d'água aqui? Sim. Aí cai naquela questão. Imaginemos que você tem um modelo operacional no qual enquadre uma entrada nessa região do gráfico aqui. E você sabe que linha d'água pode ser região que pode ser testada como suporte e resistência dinâmica ao longo do tempo. Visto que ele testa aqui como suporte, visto que ele testa aqui como suporte, beleza? Aqui o preço está vindo de baixo. Não pode testar essa região aqui, ó. Toda essa região aqui como resistência? Sim. Então, se der uma entrada dentro do teu modelo operacional nessa região aqui, ó,
saiba que pode ter alguma coisa defendendo esse patamar de preço. Aqui não teve, ele foi embora, beleza. Assim como se tivesse algum modelo operacional que enquadrasse uma venda aqui, ó, você sabe que tem uma linha d'água ali que pode ser testada aí no caso como suporte. E aí, no caso, se deu venda ali, o cara se deu mal. Porque olha o que acontece. Testa a região e vai contra. Então, toda vez que você estiver olhando um gráfico e ele estiver próximo de linha d'água, que é o último preço negociado no pregão anterior, tome cuidado para você não ser surpreendido e tomar para a cabeça. Porque uma entrada aqui na ponta vendedora, dependendo do modelo operacional do cara aqui nessa região, enquadra, não enquadra? Beleza, tá enquadrado, ótimo. Onde você tá? Pô, tô de cara com uma linha d'água. Quantos trades a gente já deixou de fazer, Carlinhos? Porque tava dando de cara de número redondo. Vários, vários e vários. Região de Essa 61,8. semana mesmo. Essa semana mesmo. Ixi. E a gente não faz e o ativo vai a favor. Se a gente tivesse entrado, teria dado saída. Rapaz, mas costumeiramente costuma ser testado. Então eu não quero entrar nesse trade bosta, porque pode ser que eu tome no. Eu perca ali, entendeu? Então é preferível Uhum. esperar ele ir, fazer a movimentação que for pertinente, dar uma entrada um pouco mais clara, para aí sim você tomar a posição no ativo. Sim. Eu acho que tá claro aqui, linha d'água, eu acho que é a mais fácil de todas, não é? Sim. Tem que fazer. Aham. O Carlinhos, se tiver algum exemplo de linha d'água, marca aí no final a gente dá o exemplo dos dois, da linha d'água e do ajuste, tá? Beleza. Fechou. Aqui eu escrevo um textinho. Notaram como é importante você ter no gráfico essa linha? Ela pode servir de parâmetro para você entrar em uma posição, para você não entrar em um ativo, para encerrar uma posição ou até mesmo fazer uma parcial, caso você já esteja dentro do ativo. Aí eu escrevo, né? Vale ressaltar que essas regiões vão sendo renovadas a cada dia ao encerramento de cada pregão. Exemplo, vou voltar ao slide anterior. Imagina que o cara esteja vendido no índice aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó. Por quê? Eu não sei. Enquadrou dentro do modelo operacional dele. E tá andando a favor dele, tá vendo? Tá andando a favor, tá andando a Uhum. favor, tá andando a favor. Meu, você já tá dentro dessa operação? Se for interessante para você realizar uma parcial aqui, fazer uma RP aqui, realiza, porque você sabe que é uma região do gráfico que pode ter um ponto de parada. Ah, não, eu já vou encerrar na linha d'água. Inteligente, legal, beleza. Ah, eu vou tomar vendido aqui. Eu não acho interessante. Porque seria interessante então ele fazer esse movimento. Aí sim seria mais pertinente. Eu vou entrar comprado aqui. Não sei se enquadrar dentro do teu modelo operacional. Faça. O que eu não de tudo ali, o que eu acho menos pertinente é entrar vendido numa região que você sabe que pode ter pontos de parada. No caso do índice ali. Uhum. Acho que é isso, né, Carlinhos? Sim. Acho que é Beleza. mais isso, né? Esse vídeo aqui vai ficar curtinho, vai dar 13 minutos, mas é importante que você tenha no teu gráfico ali a região da linha d'água, que pode ser uma região que pode ser testada ao longo do tempo, e aí você ter a oportunidade de escapar de uma furada, ou quem sabe até uma oportunidade de pegar um belo de um trade. Por exemplo, do camarada que viu essa pinça e depois viu esse candle aqui, acreditou que poderia ser um troca de polaridade aqui na linha d'água, né? Porque ele rompe, volta a testar. Aí você já começa a casar com análise técnica, porque você vê ele formando aqui, quem sabe, uma flâmula, tomar comprado aqui, seu stop fica ligeiramente barato, e aí você consegue pegar, quem sabe, até um possível surfar, um possível movimento. Certo? Uhum. Carlitos, eu acho que é isso, né? Deu para entender. Deu sim, João. Então vamos. é, Ó, vamos fazer o seguinte, vamos fazer separado, vamos fazer da linha d'água agora e eu faço outro vídeo do ajuste. Pode ser? Pode ser. Então fechou. Curta, Fechou? compartilha lá no canal para ajudar nós lá. O link da Se descrição. inscreve. Se inscreve, lógico, ativa o O sininho sininho. para receber vídeo.
E o link do Instagram tá na descrição do vídeo também. Isso aí. Fechou? Fechou. Até a próxima. Até. Falou.